Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, veremos os planos de Paulo de visitação aos irmãos de Roma, uma vez que uma etapa adicional do seu ministério de evangelização havia sido cumprido. Isso está registrado aqui na carta aos Romanos, no capítulo 15, dos versículos 22 a 29, onde se lê: essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Nós vemos aqui um Paulo já em fim de viagem, justificando que ele não foi visitar os romanos antes, porque ele estava muito ocupado. A vida com Deus é realmente corrida, porque, de um modo geral, desde aquele tempo, há mais coisas para se fazer do que tempo. Daí a necessidade de nós termos um planejamento e elegermos prioridades. Mas agora, já com missão cumprida, no campo de atividade nas regiões distantes, ele planejou uma viagem para a Espanha e, na esperança que de passagem nessa região próxima, ele estaria com os romanos e que para lá ele fosse encaminhar. No presente momento, ele estava fazendo uma viagem a Jerusalém, porque o bom coração dos irmãos de Macedônia e da Acaia os impeliu, os tocou para levantarem uma coleta em solidariedade aos pobres, aos que passavam necessidade na igreja sede, que era Jerusalém. Então, eles, entendendo que eram participantes dos valores espirituais dos judeus e, como tal, em gratidão por esta bênção, também participaram na ajuda, contribuindo em casa, numa coleta que muito aliviou o sofrimento dos irmãos de Jerusalém. Esse sentimento solidário é natural para quem tem o seu coração dominado pelo amor de Cristo. E depois de servi-los com bens materiais, ele pretendia gozar da hospitalidade dos irmãos de Roma, fazendo uma visita pastoral, uma visita leve, uma visita de desfrute da companhia dos irmãos, porque antes de serem irmãos, eles eram amigos. E é isso que a gente precisa manter, apesar de, como Paulo, sermos todos, sem exceção, muito ocupados. Nós que amamos, quem ama encontra tempo para cultivar, para regar a amizade e a comunhão. Foi muito difícil na vida corrida de Paulo, nas prisões, nas perseguições, encontrar tempo para visitar as comunidades todas. A vida dele era muito corrida,
mas ele que amava o seu ministério e amava os irmãos, ele cumpriu o seu papel pastoral na plenitude da bênção de Cristo. Ele levou ofertas, socorreu pobres, ele se relacionou na intimidade com irmãos mais próximos. O Paulo devia ser uma pessoa muito forte, porque não é qualquer um que aguenta este ritmo. E hoje, fortalecidos pelo Espírito Santo, nessa época em que não temos tempo para nada, em que a gente só pensa em dormir quando está de folga, e descansar não é só dormir, nós somos desafiados a abraçar o ministério da visitação, o ministério da comunhão e o ministério da hospitalidade. Porque colega é colega, amigo é aquele que a gente leva em casa. Irmão é aquele com quem a gente tem intimidade. E isso fortalece a nossa vida. Sempre uma experiência muito agradável, porque o próprio Deus, em sua palavra, nos anuncia que é muito bom e agradável que os irmãos estejam em união. Que Deus nos abençoe com esse sentimento, com esta liberdade, porque Deus se agrada disso. Em nome de Jesus, tenham um dia abençoado com esta palavra, esta motivação no coração. Amém. Invoca-me.